Deixa eu começar a gravar aqui também. A gente pode começar falando da questão do condicionamento, né? O que é o condicionamento, né? Como as pessoas sentem essa questão. É. A gente vive a vida inteira sem saber que existe uma mente, que possui uma mente condicionada. Que os pensamentos acontecem, eles vêm, a gente nasce com a mente branquinha, limpinha, papel branco, vê a graça da criança, né? Aí depois vão colocando dados, minha mão, meus pezinhos, me chamo Meire. Uhum. Houve um problema aí. Minha profissão, e de repente, se o mundo de repente desmorona, é muito meu, falta uma consciência, não é dito, não se fala sobre consciência espiritual. É a consciência silenciosa, observadora dentro de nós. Sim. Pronto, estou eu falando de novo. Então, nós somos condicionados, né, a partir do momento em que a gente chega no mundo, né, começa um condicionamento, né, esse condicionamento através dos pensamentos, né, através das emoções. E esse é um treinamento, né? Na realidade, o que chamam de educação é um treinamento, é um adestramento até, né? Para que a gente viva em sociedade. Então, para que a gente viva em sociedade e dê continuidade a ela e não reaja a ela, a gente aprende um conjunto de condicionamentos, um conjunto de crenças que vão determinar, né, dar sequência a padrões, né, padrões de pensamento de uma determinada comunidade, de uma determinada sociedade. Existe um condicionamento básico, que é natural, né, que tem a função da gente se autopreservar, né, a autopreservação, né, a preservação da vida. Então, é natural que que a mente, né, se condicione no sentido de evitar perigos, de se alimentar, de fazer determinadas práticas, né? O grande problema é quando há um condicionamento de crenças, né? Essas crenças fundadas no medo. O medo, na realidade, é a origem de tudo isso, né? Então, esse condicionamento que nós aprendemos faz com que a gente se condicione dentro desses padrões. Então, o medo de ser rejeitado, né? O medo de não conseguir sucesso, de não conseguir amor, nos prende, né? O medo de não ser amado, né? Tudo isso nos prende e faz com que a gente se submeta aos padrões vigentes. Esse condicionamento, somado às nossas experiências frustrantes, traumáticas, né, vai estabelecer um certo padrão de comportamento, né? Vai fazer com que a gente siga um determinado um conjunto, né? Um conjunto de pensamentos, emoções e ações. Esse é o aprisionamento. É desse aprisionamento que faz com que nós nos desviemos do nosso ser interior. A libertação disso é que é o despertar. Então, despertar é despertar dessa mente condicionada, desse conjunto de pensamentos e emoções que impede de nós sermos nós mesmos.
Então, essa é a causa das nossas dificuldades, né? Do sofrimento, de todas as barreiras que nós carregamos e que faz com que a gente se sinta aprisionado, né? Faz com que a gente seja mesmo, de fato, aprisionado, né? Então, a nossa prisão, ela é uma prisão ilusória. É uma prisão ilusória, né? Porque ela não existe de fato. A gente não está aprisionado de fato. A gente está aprisionado pelas crenças. Pelo medo, pelas crenças, pelas experiências, né? Negativas, né? Que tivemos. Então, a questão fundamental a ser trabalhada aí é a questão do medo, né? A gente pode tratar, né, cada uma das nossas dificuldades, né, cada um dos departamentos, né, em que a gente está inserido, em termos de emoções e de condicionamentos, né? Mas a gente tirando tudo isso, a gente vai ver o que nos controla é o medo, né? É o medo do exílio, o medo da exclusão, o medo da morte, né? O medo de não ser notado, o medo do ostracismo. Então, existem, inclusive, vários textos antropológicos, né, que tratam disso, né? Existem tribos em que a pessoa ela é excluída do convívio e ela é ignorada, ela não é vista, as pessoas não a veem, não a enxergam, né? Isso leva a pessoa, em pouco tempo, a morrer. Ela acaba, esse sentimento de não pertencimento, né, esse sentimento de exclusão, faz com que a pressão disso, né, esse sofrimento se torne mais ainda, mais pesado do que a própria morte. Então as pessoas acabam morrendo, porque não conseguem tratar não conseguem sobreviver, né? Sem a comunidade, né? Sem o outro. Então, despertar é libertar-se disso tudo, né? De todos esses condicionamentos, né? É deixar, né, de ter medo, né? Esse medo que é aprisionante, esse medo que impede de nós sermos nós mesmos, né? Impede de nós sermos verdadeiros. Rubira. Oi. Entrou o Igor também. Posso fazer uma colocação? Colocando questões aí, né? Pode falar. É o seguinte, eu vi um vídeo, eu comecei a ver, não terminei ainda não, mas a pessoa, eu acho que é um mestre, ele fala, ele é novo, ele fala que a questão não é parar a mente, esse ensinamento a gente não vai conseguir, vamos ter que ter certeza, eu achei interessante essa colocação. O medo é contido quando a gente tem certeza, sabemos quem somos. O medo, desculpa, não deu para ouvir direito, houve uns cortes. O medo é o quê que você falou? O medo vai embora, a forma de vivermos com plenitude, é sabermos o que somos. Ao sabermos o que não precisamos tentar parar a mente, silenciar a mente. Não. Né? Não, exatamente. Exatamente. É saber.
Inclusive, essa pessoa do vídeo falou assim, somos, ao invés de consciência espiritual, ele fala espírito consciente. Somos espíritos conscientes. Estando a consciência da nossa natureza espiritual, oh my God, isso é da maior importância. Aquilo que você chama de espiritual é essa não mente. Esse não conjunto de pensamentos que são aprisionantes, né? Quer dizer, é o sair do fora, né? Porque quando a gente chega no mundo, a nossa atenção é chamada pelo exterior, né? É a mãe brincando com o bebê, é a mãe interagindo com o bebê, quer dizer, a criança vai aprender o mundo que é o exterior, né? Exterior a ele. E a partir desse exterior, desse fora de si, é que ele vai criar esse eu ilusório, né? A partir dos pensamentos com os quais ele se identificou. Então, sair, entre aspas, né? Sair da mente, quer dizer, sair, se libertar desse conjunto de pensamentos, se desidentificar, se desapegar deles, é ir para esse vazio. E esse vazio é a consciência, né? Esse vazio é a consciência. Essa consciência é o eu verdadeiro. A gente vem para o mundo com um eu verdadeiro, só que ele existe potencialmente. Existe potencialmente. E a atenção do bebê, ela é capturada pelo exterior. Não é? Então, ele chega numa fase pré-pessoal, aí ele aprende a ser pessoa, então passa pela fase pessoal, que é a fase do ego. Então, o aprendizado do despertar, ele vai aprender que existe esse vazio nele, né? Ele vai ter consciência desse vazio. Esse vazio é a consciência, né? Se ele não tivesse consciência, ele não aprenderia a ser esse eu ilusório. Então, essa consciência interior é o todo que está nele. É o seu eu verdadeiro. Então, nós vivemos esse eu verdadeiro 24 horas por dia. Só que nós não temos consciência. Porque nós estamos identificados com aquele pequeno conjunto de pensamentos e emoções. Então, quando nós apenas respiramos, quando nós soltamos os pensamentos, né? Quando nós deixamos cair os pensamentos, sairmos deles, né? Quando nós praticamos a observação dos pensamentos, a observação das emoções, a gente se desidentifica, a gente sai desse conjunto de pensamentos e vai para esse vazio, que é a consciência. Então, como você disse lá, né? O vídeo que você assistiu. Então, você tem que aprender o que é a consciência. Você vai ter consciência desse eu. Esse eu consciente, né? Você vai ter... Por que isso é importante? Porque você, ao sair dos pensamentos e acessar esse eu interior, você sabe que ele existe. Você sabe que a consciência existe. Esse estado de paz, né? Esse estado de tranquilidade que se expressa dominando os pensamentos, né? Esse estado faz com que ele é tão bom que a gente quer repetir, né? A partir do momento que você tem consciência desse vazio, fala, pô, você volta para o sofrimento, né? Você volta para a vida exterior. Mas aí você se troca, né? Peraí. É muito melhor eu estar sem esses pensamentos. É muito melhor eu me desidentificar desses pensamentos. Então, esse autoconhecimento, né? Que é o conhecimento do ser
né? O conhecimento do eu verdadeiro, ele é libertador, né? Ele é libertador. Então, tudo isso é muito importante, né? Isso que a gente vem colocando, repetindo desde a primeira interação, né? É fundamental nós praticarmos, né? Nós observarmos os pensamentos, né? Para isso, a gente precisa prestar atenção, desenvolver essa atenção, né? Prestar atenção na respiração, né? Utilizar a respiração como uma âncora. Pode ser uma âncora visual também, né? Mas a meditação, em geral, ensina você a usar como âncora, né, a respiração. Então, ficar atento à respiração. A partir de estar atento na respiração, você passa a ser um observador dos pensamentos, um observador das emoções, um observador das dores físicas, né, que vão aparecendo no corpo, né? Então a gente passa como observador a viver na consciência, a viver no ser verdadeiro. Você se destacou, você saiu do eu ilusório, com o qual você se identifica com o seu nome, com a sua história de vida, né? Então, quando você está no aqui e agora, quando você está apenas observando, ou quando você vai diretamente para esse vazio, tudo isso são veículos, né, de práticas que a gente vai aprendendo. Então, à medida que a gente vai para esse vazio, a gente percebe o quanto é bom isso. E aí a gente vai identificando outras coisas, né? A gente vai observando outras coisas que estão na mente. Isso não acaba de uma vez, né? A não ser que a gente se ilumine, né? Num só ato, né? Que é uma coisa raríssima, né? Que nem Buda fez, né? O Buda ficou lá sentado debaixo de uma figueira durante um longo tempo, né? Observando os pensamentos, né? Observando as tentações, né? Vinham as tentações. Assim como Jesus, né? Os 40 dias no deserto, né? Vinham as tentações. Essas tentações todas são mentais. Então a gente aprende a ter essa capacidade de observar e essa alegria de estar nesse vazio. Né? Estar nesse vazio que é o não estar conectado aos pensamentos, não estar conectado com as emoções, não estar conectado com o medo. Agora, pensamentos, emoções, deixa acontecer. Não são eles o nosso motivo, né? Não é neles que a gente tem que estar ligados, né? Que venham os pensamentos, né? Eles vêm e passam. Se a gente não se identifica com ele, ele vai embora. Se a gente não se identifica com a emoção, ela vai embora. De repente está tudo bem e vem uma tristeza, né? Que a gente não sabe de onde, né? Tá, de repente, pá, baixo astral, né? Vai para o ser, respira, né? Profundamente, relaxa. Observa aquela tristeza, aquilo não tem conteúdo, aquilo não é matéria, aquilo não tem conteúdo, aquilo é um fantasma que está vindo no seu campo vibracional, né? E você só olha e vai embora. Então, nesse processo, a gente aprende a não reagir, né? A não ter raiva de nada, né? Porque à medida que a gente reage, a gente se apega. Se você reagiu, você se identificou com uma personagem e reage àquilo lá. Quer dizer, você se aprisiona.
E esses fantasmas de emoções e pensamentos, eles vão retornar. Eles vão retornar. Mas se a gente está no ser, se a gente aprende isso realmente, né? Se a gente está atento, se a gente está consciente, que venha, do mesmo modo que vier, vai embora. Se a gente não tem essa consciência, basta ouvir uma música, né? Triste, uma música que te lembra de um passado qualquer, né? De um relacionamento. Se você se ligou àquilo, se você se identificou, se você reagiu de alguma maneira àquilo, você está aprisionado. E vem o sofrimento. Né? Vem o corpo do medo, ou o corpo de dor, ou sombra, né? Aquele sofrimento retorna, você resgata aquele sofrimento que estava lá no seu subconsciente, né? Paradinho lá. Então, essa prática, essa repetição de práticas é que nos vai dar essa firmeza de não sermos levados mais por emoções e pensamentos. Isso vai nos dar também um poder enorme, porque a nossa energia que antes se dispersava em raiva, ressentimento, né? Reações, em estar em guarda, né? Porque as pessoas vivem em guarda, pronto para reagir. O medo traz isso, né? Você sai na rua, você sai preocupado com a bolsa, né? Todo tenso, né? Todo tenso para reagir, com medo. Isso é um desgaste terrível, né? E não apenas nesse momento, nos relacionamentos, né? Um aplicativo chamado... Está dormindo do lado de alguém, mas está tenso, né? Porque não sabe a reação da outra pessoa, não sabe o que... Está com alguma raiva da pessoa, está com ressentimento, né? Então, tudo isso é desgaste, né? E tudo isso é sofrimento. E isso vai desembocar em dor, em doença e em falta de vida, né? A vida que é para ser alegre, né? Que é para ser de felicidade, de contentamento, ela passa a ser uma vida de tensão, de apegos à matéria, de apegos do medo de perder alguém para outros, né? É sofrimento. A maioria das pessoas passa a vida sofrendo, né? Então a gente tem que ficar, realmente levar isso a sério, né? Se você quer se libertar, isso é sério. Você quer aprender inglês? Você tem que ir lá na aula de inglês, treinar inglês e tal, fazer conversação, né? Tem todo um processo aí. E nunca aprendeu tudo, sempre tem mais alguma coisa que precisa aprender. Precisa aprender qualquer profissão, tem uma dedicação aí, né? Agora, quanto mais se libertar dos condicionamentos, né? Que nós recebemos desde a mais tenra infância, né? Aliás, que recebemos até biologicamente, né? Através dos condicionamentos que estão lá no nosso DNA. Então, essa capacidade da gente de ir para o interior, ir para a consciência, essa capacidade de ser testemunha de pensamentos e emoções, é a libertação da história de vida do ser humano. Porque em nós estão registros lá, né, do princípio, né, lá do período do cérebro reptiliano, né, antes do ser humano, né, tudo isso está registrado em nossa mente, né, condicionado biologicamente, depois condicionado pela cultura, né. Então a gente se liberta disso tudo. Essa é a iluminação, né?
Isso é iluminação. E é uma coisa prática, não é uma coisa religiosa, não é uma coisa mística. Não há necessidade de crença. É estar aqui agora, estar presente, né, com o meu corpo físico, né? Cada um com o seu corpo físico. É nele que se manifestam as dores, as emoções, né? É no nosso cérebro que está gravado os conteúdos da mente. E a gente pode substituir esses conteúdos da mente por outros conteúdos maravilhosos, né? Através da aprendizagem, né? Aí eu volto na aprendizagem que a gente começou a falar, né? Que a gente precisa aprender a escutar, né? Aprender a aprender, né? Então, à medida que a gente aprende algo novo, a gente registra esse novo no cérebro. E não é apenas a aprendizagem aí intelectual, né? É aprendizagem de amor, né? É aprendizagem de relacionamentos, né? É aprendizagem que a gente tem através de um abraço, né? Através de uma amizade. Tudo isso é aprendizagem. O nosso corpo vai aprendendo, né? A nossa alma, né? O nosso campo vibratório vai aprendendo a relaxar e estar bem com o nosso entorno. Estar bem na natureza, né? Como estar bem entre pessoas. Então, tudo isso é processo de aprendizagem. À medida que a gente vai aprendendo a ser afetivo, isso tudo vai sendo registrado em nosso campo e na nossa mente e no nosso cérebro. Alguém está colocando alguma coisa? Fiquem à vontade. Não, eu ia falar, Rubira, novamente, que a observação, ela é da maior importância. Ser o observador, o meu processo de cura e de despertar começou com a ativação do observador silencioso. Esse observador, essa atenção, está sempre observando como estou, porque enquanto você estava falando sobre a ira, a raiva, eu voltei, eu lembrei de quando eu já fui pega tão num desespero tamanho que você está tão no meio do emaranhado, da raiva, da ira, que você não sabe que você está lá, que existe alternativa, observar, saber que está irado, já não é estar totalmente irado. Saber que está mal já não é totalmente mal. O problema é estar totalmente identificado. Então, daí vem a importância do observador. Quando a gente está totalmente identificado com os pensamentos, com as emoções, nós não existimos, né? Nós somos como um boneco que é governado por pensamentos e emoções. Então, a gente não existe, né, enquanto ser, né? A gente é levado, né? É levado. E aí é o perigo disso tudo, né? Porque esses pensamentos e emoções levam a situações de extrema violência, né? Pode levar a extrema violência, né? E há tanta violência na sociedade, né? Justamente porque as pessoas não têm nenhum controle sobre si mesmas, né? Não tem nenhum controle. Os pensamentos e as emoções dominam, né? Uma coisa interessante que eu me lembrei que você acabou de dizer é a respeito do nomear as emoções, né? As pessoas precisam aprender também a saber o que são as emoções, né? Então, dar nome às emoções. Eu estou com raiva. Eu sou raiva nesse momento, né? Não ter medo de reconhecer a raiva. E quando a gente está com raiva, a gente é a raiva. Quando a gente está com ódio, a gente é o ódio. Então, no momento que está com raiva,
A raiva está lá na consciência, né? Então, é ver que ela está fazendo parte de você naquele momento. Ela está te movendo, né? A emoção é mover, né? É mover você, ela está te movimentando, está te estressando. Então, dar nome para essa raiva. Dar nome para a raiva, para o condicionamento, para a alegria, para o ódio, né? Então, isso é fundamental, né? Nomear. Pois não, Andrea, boa noite. Oi, boa noite, Rubira. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, sim. Eu tô aqui só ouvindo e, assim, como é a primeira vez, eu tô um pouco encabulada, mas adorei tudo que eu ouvi. Que bom. Pena que eu cheguei tarde, porque eu tô sem internet na minha casa, tá com problema aqui da Vivo, e eu estou usando aqui o meu 3G do celular, e então acho que eu não vou conseguir ficar muito tempo, não. Mas eu prometo que na próxima semana eu fico do começo até o fim. Mas legal, muito Andrea. obrigada por compartilhar o seu conhecimento com a gente. Obrigado, eu agradeço aí a sua participação. Na medida do possível, pode ir colocando aí as suas questões, tá? Tudo bem. Fique à vontade. Hoje mesmo, eu passei por uma situação no meu trabalho, assim, bastante, assim, em outros tempos, eu acho que eu ficaria, assim, o dia inteiro remoendo uma situação, né, que aconteceu, foi um descuido meu até, né, e eu consegui passar pela situação, resolvi muito rapidamente e consegui passar pela situação embaraçosa até, porque eu me posicionei e me coloquei à disposição de resolver. Eu não deixei a emoção tomar conta de mim, né? E eu estou me sentindo vitoriosa hoje, estou muito contente comigo. Que bom. Esse não deixar é o desapegar, né? Você não deve fazer nenhum esforço para não sentir o pensamento ou sentir a emoção, né? Mas é o desapegar. Então não cabe esforço, é realmente deixar o pensamento passar, né? Isso. Muito bom, parabéns por essa conquista de hoje. É uma conquista mesmo, viu? Muito bom e muito obrigada. Repita, claro, né? Vai repetir. Obrigada, Meire. Muito bem. Quem mais Mas quiser? eu não deixo de ver as suas mensagens todos os dias de manhã. Uma das primeiras coisas que eu faço ao acordar. Me fazem muito bem. Gratidão, eu tenho visto que você acompanha realmente. Obrigado, grato. Uhum. Grato. Tem uma moça que entrou como usuário. Se você quiser colocar seu nome, quiser fazer alguma colocação também, não sei quem é a pessoa. Fique à vontade, viu? Olá, Andrea, fique aí, na medida do que for possível. Aqui. Está me ouvindo? Boa noite. Oi, estou ouvindo. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Kelly e é a primeira vez também que eu participo e cheguei um pouquinho atrasada, assim como a Andrea. Da próxima vez eu vou assistir toda a sessão, né? Mas eu peguei essa parte aí da emoção, né? De não entrar em contato, não se identificar com os pensamentos e com as emoções e realmente acho que esse é o caminho. Agora, os pensamentos, né, a gente consegue, às vezes, percebê-los, né, antes mesmo, assim, trocar, deixar passar, não identificar com eles e deixar passar, e aí mudar o pensamento, e, logicamente, o estado interno vai alterar. Agora, as emoções, quando elas vêm, normalmente elas vêm de uma maneira, pega a gente de surpresa. E aí, quando você vai
antes de não se identificar, você já se pega identificado com elas. Então, na minha opinião, no meu trabalho, na minha busca, na minha jornada, não sei se você conhece o Enneagrama, eu sou o tipo 4, que é extremamente intenso e emocional, né? Eu tenho essa dificuldade e tenho trabalhado muito, mas eu gostaria que você me falasse mais um pouquinho de recursos que eu possa usar para que consiga, antes de entrar na emoção, percebê-la assim como pensamento e não me identificar com ela. Obrigada. Desculpa, eu não ouvi direito o seu nome. O seu nome? Meu nome é Kelly América. Kelly. Tá, Kelly ok. América. Tá, ok, Kelly. Olha, o processo em relação às emoções é o mesmo, né? O problema em relação às emoções é esse que você falou. É que ela pode nos tomar, né? Repentinamente. Por isso, ela aparece como sendo mais difícil mesmo, né? Mas é questão mesmo de prática. Tá? É questão mesmo de estar atento ao corpo, né? Porque o pensamento é a emoção no corpo. O pensamento liga a emoção que aciona o corpo. Né? Então, esse processo de observação, que você pode aprender, né, utilizando a âncora da respiração e através da meditação silenciosa, à medida que você pratica essa atenção, você vai identificar as emoções também. A gente pode fazer um trabalho em relação a isso, né? De você, nesses momentos, identificar pensamentos, perceber, né, melhor dizendo, né? Perceber os pensamentos, perceber sons, perceber emoções. E isso é gradativo. É gradativo. Porque o corpo acusa a emoção. Né? Uma dor acusa a emoção que está por trás dela. E aquela energia que nos toma, né, da emoção, no início é muito difícil, né? Aquelas emoções mais fortes, né? Mas é um processo. Um processo que você vai desenvolvendo, né? E com o tempo vai percebendo de onde vem essas emoções também. Quando vem a emoção, você pode se perguntar: por que eu estou sentindo isso? De onde vem essa emoção? Sempre ancorando na respiração, né? Sempre voltando-se para dentro, para o seu interior. Sempre estando relaxado. Aí perguntar-se, né? Ou apenas observar, ou examinar também as emoções, né? Então, o que eu posso dizer é que tudo isso é um processo mesmo, né? Um processo de prática, né? É um processo de lembrar e repetir. Então, a gente lembra-se de ir para o interior, né? E fazer o processo, e repetir o processo, observar. Obrigada. Deu para compreender, Kelly? Ou tem mais alguma colocação? Obeira?
Oi, pois não. Oi, tá ouvindo? Boa. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Achei interessante, numa das suas falas, você fala que a criança, nós como criança, nós viemos ao mundo com esse ser essencial em potencial. Sim. Né? Foi isso que você falou. E o externo, seja ele qual for, né? Ele vai... Nós, quando crianças, vamos absorvendo esses medos, essas crenças da sociedade, dos nossos pais, da nossa escola, do nosso bairro, da nossa família, né? Sim. E a absorção disso por parte das crianças é fenomenal, né? Sim. As emoções, eu percebo nos meus filhos, eles percebem as emoções antes dela acontecer, antes dela se externar, né? Quer dizer, quando você já começa a ter aquele sentimento interno, eles já estão sentindo. Daí, quando você coloca isso para fora, eles já sabem exatamente o que vai acontecer. Então, eles têm uma percepção mais apurada, né? Muito, né? A minha questão é o seguinte, eu vejo todo mundo que eu tenho contato nesse caminho do despertar, principalmente com essas interações que eu já venho agora há alguns meses participando, praticamente o caminho é o mesmo, né? Então a gente nasce com todo esse ser potencial, nós vamos absorvendo todas aquelas crenças durante a vida, e depois, né, que eu não sei se a palavra que eu posso usar aqui é depois de uma certa maturidade, seja ela com qualquer idade que for, nós vamos tentar nos livrar dessas crenças e voltar para o despertar, né? Sim. Eu não sei se está certo esse caminho. Então, quando a gente tem uma criança, como preservá-los desse caminho tão tortuoso, né? Como é a absorção dessas crianças nesse outro caminho? Por exemplo, eu estou no caminho do despertar, estou no caminho de descobrir cada vez mais, e com autoconhecimento, o meu ser. E eu acho que o único jeito que eu posso fazê-los não perder, não é não perder, porque eles têm esse ser em potencial, e sim desenvolver esse potencial, não ficar só no potencial, mas eles desenvolverem isso, é com o meu exemplo, né? É com o meu despertar, com a observação das emoções deles dentro da minha família. Eu acho que tudo isso eu consigo fazer com que eles tenham contato com esse ser potencial, né? Sim. E como é a absorção deles, sendo que o outro lado é muito mais poderoso. Poderoso que eu estou falando é muito maior, né? Não sei se a pergunta está clara. Como é a absorção deles desse despertar? Por exemplo, trazer o meu filho para a meditação com 5, 6, 8 anos de idade. E essa meditação, na minha opinião, não é... Eu tenho ótimos resultados, apesar de serem raros, mas quando eu coloco eles no silêncio de uma floresta, por exemplo, eu sinto um meditar coletivo impressionante. Sim. Que é tirá-los da distração desse mundo cheio de emoções, cheio de crenças, cheio de medos. Quando eu jogo eles dentro de uma natureza, eu sinto isso muito poderoso. Como você vê essa absorção desse outro lado, né? Quando criança? Olha, nós vivemos em sociedade, né? E as crianças, elas vêm para apreender o mundo dentro dessa sociedade. Então, não há como você impedir isso, né? Impedir que ele tenha contato com as emoções que estão rolando por aí, né? As pressões, as emoções, os condicionamentos, né? Mas a saída é justamente essa aí que você vem colocando, né? Ensinar eles a observar. Observar os pensamentos, né? Observar as emoções, né? Que eles tenham esse controle, né? A partir da meditação silenciosa, né? A partir dessa meditação básica, né? Fundamental, que é o que basta para o processo, é fazer com que eles
aprendam esse processo de estar atento e observando o que está acontecendo com eles, né? Vem uma emoção, uma raiva, que eles observem isso neles. A partir da observação, eles criam um intervalo entre a emoção e o ser. Se você passa a observar, se você passa a ficar atento, você já interrompeu o fluxo da emoção, que pode continuar, mas você observa. É a mesma coisa, né, César? É a mesma coisa. Com a vantagem, no caso aí, que você já conhece isso, né? Que você já medita, que você já sabe disso, né? E você vai saber auxiliá-los, né? Muito bem, né? Então, o despertar, o caminho do despertar é algo que tinha que ser ensinado nas escolas, né? Que os pais não têm esse conhecimento, né? As crianças aprenderem a se observar o que está acontecendo no corpo, né? Observar os pensamentos, observar... Essa é a educação a ser dada, né? Isso tem a ver com a educação mesmo, que é a educação do ser, né? Ô, Rubira. Oi. Foi o César que falou agora sobre criança? Foi o César. É o seguinte, eu sou mãe, e a minha filha já tem 25 anos, e eu me peguei há pouco tempo atrás conversando com a minha mãe, como seria diferente se ela fosse criança hoje. Porque na época eu chamava de Papai do Céu, era uma dualidade, eu sentia Deus, eu sabia, mas eu fui descobrir a mim mesma depois da minha filha moça, depois que tinha já acontecido divórcio e um monte de pancada na vida. Mas a questão é que se você, César, já sabe quem você é, se você já consegue se observar e sentir a sua essência, pronto. É ensinar isso para sua filha, seu filho, os seus filhos, não sei. É ensinar que somos essa essência. Inclusive, eles vão te ajudar a perceber, papai, você está fora do ser. Eu não sei se... Oi, Mary, eu tô te ouvindo, sim. Tá me ouvindo, Sérgio? É que eu tô sem luz aqui onde eu tô e eu tô... Então, então tá bom. Porque, olha, o seu exemplo e falar para a sua criança quem ela é, não é fácil isso, mas é respiração observada, que nós somos espíritos, e nós estamos aqui como atuando, é como um teatro, e depois vai ter um dia da cortina fechar, que vem a morte. Então, isso tem que ser ensinado, sim, de forma muito didática, com amor. Olha bem, nós nascemos e o oposto do nascimento é a morte. Mas a vida, o espírito, temos um espírito dentro de nós que é pacífico. E é maravilhoso. É a paz dentro de nós. E sempre que você estiver nervoso, fala assim, você ajuda o papai a lembrar, quando estiver nervoso, que tô fora do ser. É uma observação constante dentro de casa. Aí os seus filhos vão aprender a se observarem lá fora também e observar o amiguinho. E eu te garanto uma coisa, o observador, no início, ele tem que... comigo foi assim, ativando várias vezes ao dia. Cada vez que eu tomava água, eu estava sempre me perguntando como eu estou. E aí ativava o observador, vinha a paz. Daí a pouco vinha o sentimento de novo. Daí, olha, depois de alguns anos, eu fui presenteada no final do ano passado. Eu percebi que o observador
está vindo naturalmente. Naturalmente. É quem nós somos. A natureza está prevalecendo. A natureza pacífica, amorosa. E aí, quando os outros vêm e maltratam a gente, você sabe que... e falar... Olha, eu quando me pego me sentindo diminuída, o Eckhart Tolle, que eu gosto muito, ele fala, deixe-se se diminuir, deixe ser diminuído e veja o que acontece, é maravilhoso. Se sentir diminuído é o ego que se sente diminuído. O nosso falso eu. Não sei se fui clara, querido. Tem mais 2 participantes, Igor e mais uma pessoa, né, da USE. Se quiserem se colocar, viu? Fiquem à vontade, viu? Igor e uma outra pessoa da USE. Bom, eu publico, né, diariamente textos, né, no Facebook, na minha página, em várias páginas. E estou colocando, faço rodas de conversa, palestras, né? E estou colocando uma proposta assim mais intensa, né? Que provavelmente venha a surgir como um retiro e também a fundação, a formação de uma comunidade, né? Chamada Comunidade Despertar, qualquer coisa assim que eu estou elaborando, que seria fundamentalmente reunir as pessoas que estão afim mesmo, né? De se aplicarem nesse trabalho, e pode-se partir do trabalho do Eckhart Tolle, ou do Krishnamurti, ou de outros, né? O Eckhart Tolle é uma referência porque o livro dele vendeu muito, né? E é um livro recente, relativamente recente. Os livros dele, né? Poder do Agora, Praticando o Poder do Agora, Uma Nova Consciência, né? Um Novo Mundo, né? O Despertar de uma Nova Consciência. Então, nesse trabalho, a gente vai poder, a partir, né, tomando como referência os livros de Eckhart Tolle e outros também, né? Fiquem abertos. O Eckhart Tolle apenas por ele ser mais conhecido hoje. A gente dá prosseguimento e fazer com que se estabeleça uma base, né? Para que isso se torne mais natural, nesse processo de aprendizagem, do aprender a despertar, né? Do aprender a se desapegar do eu ilusório, isso se torne mais efetivo. Então, logo aí, eu vou estar lançando isso, né? E se vocês quiserem colocar alguma coisa a respeito disso, alguma sugestão, se há eu vou fazer encontros presenciais em relação a isso, né? Mas posso fazer também à distância, isso aí com o tempo. Se vocês quiserem fazer alguma colocação, o que acham a respeito disso, ou alguma outra colocação, fiquem à vontade. Porque eu vejo isso como um processo, né? Eu vejo a questão do despertar como uma causa, né? Quando a gente vê que há tanto sofrimento no mundo, que o número de suicídios vem aumentando no mundo todo, que o número de mortes violentas, né, de desastre e por outras formas de violência, né, isso vem não crescendo, eu acho que é fundamental que a gente multiplique isso, né, que leve as pessoas a um bem-estar maior e que possam também influenciar, né, influenciar o meio e ser um multiplicador também.
desse novo estado de ser, né? O estado de ser da consciência. Então, é esse trabalho assim que eu vou intensificar mais aí nas próximas semanas, né? Ó, Rubira, você pode contar comigo. Perfeito. Conte comigo incondicionalmente, porque eu acho isso tão importante que depois que conforme eu estou despertando e cada vez mais, porque é um processo, eu vou dedicar a mim cada minuto, cada segundo da minha vida para isso. É uma causa mesmo. É ajudar todos a despertarem. A Verônica, que veio aqui, veio no chat, ela é de Natal, ela está fazendo um trabalho, uma graça, um trabalho voluntário com 11 crianças lá em Natal, de autoconhecimento. Sim. Então, Gracinha, a gente troca ideia e a gente, a respiração observada já está sendo ensinado para essas crianças, de 8 a 12 anos. Então, pronto, sabe, a sementinha está sendo plantada. Eu planto na minha família, só que santo de casa não faz milagre, não tem jeito. Mas você pode fazer isso em outros espaços, né? Como eu já fiz, em escolas, em espaços públicos, né? Exato. Você pode propor numa biblioteca municipal, qualquer espaço, né? Você pode levar essa proposta, né? Para outras pessoas, né? E o fundamental não é que você vai ajudar a despertar alguém, né? Você está num processo de despertar, né? Então, cada um de nós estamos nesse processo, né? Nós vamos compartilhar, né? Nós vamos estar juntos, se auxiliando mutuamente nesse processo. Não há um sabedor e outros alunos, né? Mas todos estão no mesmo processo. Mais alguma coisa, pessoal? Oi, pode falar. É verdade, Rubira. Eu acho que a minha timidez, na verdade, o meu processo observador está vindo naturalmente, foi em dezembro para cá. Então, como eu sou ainda uma recém-desperta, mas uma desperta, se a gente, um despertar é um processo. Eu acho que a gente morre despertando, né? Sim. É um aprendizado. O que eu quero é voltar a trabalhar e trabalhar nessa área, sabe? Porque o sofrimento me impediu, eu precisei parar de trabalhar. Quer dizer, quando eu fui pega pelo sofrimento grande, eu não estava trabalhando. E aí, como voltar se está imersa num grande sofrimento? Despertei e agora eu vou fazer do meu trabalho, como o Eckhart fala, fazer do trabalho uma prática espiritual. Não nada de dogma, nada de ser leve no trabalho, amorosa, saber escutar, né? Uhum. O processo realmente de despertar, ele vai até o final da vida, né? Isso, você pega testemunhos, por exemplo, como Dalai Lama, né? E outros meditadores aí, né? Outros despertos, né? Que o Thai, né? Aquele mestre vietnamita, né? Eles confessam que eles de vez em quando sentem raiva, né? O vietnamita, quando eles lembram como os amigos deles, né, os monges amigos foram assassinados no Vietnã, né? E o Dalai Lama, quando lembra da invasão chinesa no Tibete, matando também monges, mulheres, crianças, ele fala que ele sente uma grande raiva, mas que hoje ele consegue controlar isso, mas a raiva ainda ela se manifesta. Então, esse processo, ele dura a vida toda, né? É bom que a gente humildemente reconheça isso, né? Nós podemos estar despertos em determinados momentos, ou com a prática, estar desperto na maior parte do dia, mas a gente corre ainda riscos, né?
de ser tomado por emoções. O importante é que a gente tenha o controle disso, né? Que isso não nos governe mais, né? Que a gente não seja mais bonecos, né? Das emoções, né? E dos pensamentos. Ok, pessoal? Se não houver mais... Rubira, Oi. só mais uma coisinha para o pessoal ficar animado, porque como observador é um processo muito duro do despertar, mas o observador vai ficando cada vez mais natural, gente. Acreditem. E aí os momentos de sofrimento vão ficando cada vez mais curtos, conforme você vai percebendo a si mesmo. É maravilhoso. Eu estou vivendo uma fase assim tem hora que eu me pego sofrendo, mas o observador me salva. Pronto. Eu quero que todos fiquem otimistas e felizes com o despertar, porque ele é real. Ele vai não crescendo, né? À medida que você pratica, você vai tendo consciência desses estados, né? De descontrole. E aí você retorna a observar, ou através da via direta vai de forma direta para a consciência, né? E se desapega daquilo tudo, né? E deixa aquilo tudo se dissolver, né? Ou no processo de observação é isso, né? Você se lembra de que peraí, eu tenho que ter o controle disso, né? Então você retorna à observação. É justamente isso, Meire. Tá muito bom. E é libertador mesmo, né? A gente se sente assim, uma mudança incrível, né? No nosso estado de maravilhoso. Nos nossos relacionamentos e tal, né? A nossa capacidade, né? De controle, né? Que a gente passa a ter, né? De não reagir mais, de não se perder mais em emoções, em raiva, em reatividade, né? Então, eu achei muito... Oi, pode falar. Outra pessoa ia falar? Pode falar. Outra pessoa? Não. Eu ia falar, eu deixei até escrito o que você falou no começo, Rubira. Eu amei. Que tudo que existe vem do vazio. E nós somos isso. Então, perceber isso, nossa, me trouxe uma bem-aventurança na hora maravilhosa. Legal. Você anotou aqui, inclusive, né? No chat aqui. Isso. Obrigada, viu, querido? Muito obrigada. Legal. Eu agradeço. Tudo bem, meus amigos? Podemos encerrar, se alguém tiver mais alguma colocação. A Kelly, o Igor, o César, a Andréa saiu, né? Alguma colocação? Fiquem à vontade. Não estou te ouvindo, seu microfone está desligado, Kelly. Seu microfone está desligado. Agora sim. Pode falar. Não estou ouvindo. Eu só peguei o obrigada. Nos encontramos nas próximas conferências. Legal, Kelly. Gratidão por vocês estarem presentes, viu? Gratidão por você ter vindo aí pela primeira vez. Ao César, ao Igor, a Meire, a Andréa, que já saiu, e mais uma pessoa que eu não sei quem é, mas ela não se identificou, mas agradeço também, tá? A participação de todos. E daqui mais ou menos umas 2 a 3 horas, eu coloco no ar essa gravação, tá ok? Ok, Rubira, muito obrigada. Eu que agradeço. Um abraço. Abraço. Abraço a todos.